Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Abacast Descomplicada. Eu, Silas Belfort, psicólogo, especialista em análise do comportamento. E Claudeli Belfort, também psicóloga e analista do comportamento. Hoje a gente tem a missão aqui de trazer um tema que pode ser complexo, pode ser polêmico, mas antes de eu anunciar o que a gente vai falar hoje, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever aqui no nosso canal, a Abacast Descomplicada, curtir, compartilhar para outras pessoas, pois isso acaba expandindo aí o algoritmo do YouTube, entendendo que esse assunto está sendo relevante e várias outras pessoas podem ter acesso a essas informações. Ativando lá o sininho, né, para receber cada episódio novo que a gente vai colocando. E, enfim, né, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a questão do AT, né? Silas, o que é ser AT? O que que significa? Que a maioria dos pais que chegam diz assim, ó, o filho de vocês vão ser atendido pelo um AT. Só que aí não diz o que Parece ET, né? realmente é, parece aquele AT, até ajuda total, né? Que a gente tem uma questão. Então, o que que hoje nós vamos estar falando? Agora eu te pergunto, Silas, além da sigla que a gente vai estar explicando o que é a função, existe também, será que o AT Nutella e o AT raiz? Esse é o nosso tema de hoje, né? Sim. A gente falar sobre essa questão, se existe o AT Nutella e o AT raiz. Lembrando que essa temática sobre AT Nutella, AT raiz é apenas para a gente trazer, tentar explicar aqui algumas diferenciações entre profissionais e profissionais que às vezes exercem a mesma função. Mas o que é AT, como Claudeli perguntou? AT é a sigla que significa atendente terapêutico. É uma pessoa que dentro, pegando aqui a análise do comportamento, a terapia ABA, é alguém que vai aplicar ali um protocolo individualizado com uma pessoa que tem autismo, uma pessoa que foi diagnosticada com autismo, com uma pessoa que chega para fazer a terapia. Ou quadros relacionados também. Exatamente. Então a gente tem esse primeiro conceito, o que seria esse AT. Segundo, qual é a função do AT dentro da terapia ABA? Então, dentre várias funções que a gente pode estar destacando, a gente pode enumerar, primeiro, ele é um aplicador, alguém que vai aplicar ali um protocolo individualizado. Geralmente, o protocolo ele é avaliado junto com o supervisor, que vai traçar ali as diretrizes que vai ser implementado dentro daquele ensino com aquela pessoa com autismo, considerando seus déficits e os seus excessos comportamentais. Após o supervisor ali junto com a AT, que vai também participar dessa avaliação, fazer o protocolo, o AT é incumbido da função de aplicar aqueles programas que foram feitos especificamente para determinada pessoa com autismo. Segundo, o AT ele precisa minimamente conhecer os princípios básicos da análise do comportamento. Saber o que é reforço positivo, o que é reforço negativo, saber quando consequenciar um comportamento, saber fazer a avaliação de reforçadores, o que é interessante para o cliente dele, saber interagir, coletar dados, porque cada protocolo que ele aplica, existe uma quantitativa de tentativas que ele vai fazer, ele vai coletar essas informações, que é para informar se aquele paciente, aquele cliente, está tendo desempenho, como é que está tendo um nível de acerto, um nível de ajudas parciais e totais que ele está coletando ali. Esses dados vai sustentar aquilo que a gente vai implementando dentro do protocolo. E, além disso, dá feedback para os pais. Tem algumas clínicas que, às vezes, quem dá o feedback ao final das sessões, Só ou de coordenador, tempos em tempos, supervisor, às vezes é o coordenador ou o supervisor. Nós trabalhamos orientamos os atendentes terapêuticos, que é supervisionado por nós, de, ao término de cada sessão, tirar pelo menos 10 minutos para dar o feedback para os pais. O que foi que aconteceu?
houve alguma evolução, houve algum comportamento inadequado, houve alguma intervenção diferenciada, e passar as diretrizes daquilo que está sendo feito para os pais, para que os pais também venham implementar essas informações no seu dia a dia, que é o mais importante. Então, ao término de toda a sessão, a gente sinaliza, orienta os ATs a dar esse feedback para que os pais venham ter ciência e também participar do processo de ensino-aprendizado que está sendo desenvolvido ali junto àquela criança. Porque assim, o que a gente traz hoje? A função do terapeuta. Se a gente for analisar, quem está diretamente ali com a criança? Então, o terapeuta, ele está ali, que ele está diretamente com aquele indivíduo ali para trabalhar as demandas dele, né, das dificuldades levantadas pelo supervisor, ele vai estar diariamente ali observando. Então, ele vai estar sempre trazendo essa questão da análise do comportamento de cada dia daquele indivíduo que está passando pelo processo. Então, ele tem que saber fazer essa análise funcional, porque, como a gente falou anteriormente, todo comportamento, problema, ele tem uma análise funcional, ele precisa ser feito. Ele tem uma função, né? Porque Acontece por algum motivo. ele tem, porque comportamentos problema. Então, se o terapeuta que está ali, que é o atendente, o assistente, que tanto na clínica, quanto em escola, quanto em casa, também um assistente terapêutico, ele pode exercer essa função, ele precisa saber da análise do comportamento. Porque a gente avalia aquele indivíduo dentro da ciência e ela precisa Utiliza algum dar. protocolo, às vezes, para fazer essa avaliação, VibMap, Weibos, Weibo, dependendo ali do nível do autismo ou das dificuldades que são Sim, apresentadas, ou habilidades também, né? porque ele precisa, além desses protocolos, além dessa questão de levantamento de dificuldade, aquilo que vai ser trabalhado ao esse decorrer esse programas ali estabelecido para aquele indivíduo, aquele AT, ele precisa saber também que ele tem uma pessoa ali que ele vai estar diretamente observando, responsável pela evolução daquele indivíduo, ele é responsável por novas habilidades que aquele indivíduo vai ter o processo, ele também é responsável para a generalização de comportamentos adequados e ambientes, tanto naturalístico quanto o ambiente estruturado. Então, se a gente for analisar, o assistente terapêutico, ele tem que andar em conjunto com o supervisor, porque ambos vão trazer uma visão daquele indivíduo. Às vezes a gente tem uma visão aqui e a gente não consegue, e o terapeuta que está ali, ele também consegue trazer uma visão diferente. E quando está em conjunto, por isso que tem o porquê tem do supervisor, já que, por exemplo, o assistente terapêutico é formado em psicologia, ele tem análise do comportamento, porque precisa de uma visão melhor. É o indivíduo que você está tratando ali. E outra, o atendente terapêutico ou o assistente terapêutico é a pessoa que está ali praticamente todas as sessões realizando a terapia. Pergunta que não quer calar, Claudeli. Quem pode aplicar a terapia ABA? Quem pode ser terapeuta ABA? Assim, Silas, não tem, né, nenhuma lei, uma diretriz, nada que possa dizer assim, só esse profissional que pode aplicar a intervenção ABA. Não existe, né? O que acontece? Cabe, por exemplo, hoje as empresas tá avaliando. Hoje o que a gente vê muito em relação a isso é que ela precisa, por exemplo, a empresa que vai contratar aquele indivíduo ali para estar aplicando, para estar exercendo, para estar intervindo em relação à intervenção ABA, ele precisa pelo menos ter o conhecimento, ele passar por um teste, ele saber se, por exemplo, ele sabe pelo menos o que significa a aba. Então, para a gente analisar em relação a quem pode,
Ah, é só pessoas formadas? É só pessoas que têm uma Formado em quê? graduação? Ou ele pode sair do ensino médio e vir logo sem fazer nenhum curso, sem fazer nada, sem entender nada, mas nós estamos precisando, vamos colocar fulaninho para aplicar ali a intervenção em aba. Então, assim, como a gente vai saber? Se não tem uma lei, ele pode dizer assim, ó, não tem nenhuma lei que me pede de vir fazer essa intervenção. Mas eu, como, por exemplo, empresa que eu viso a qualidade do serviço, eu viso a qualidade do profissional, eu vejo a qualidade da vida do indivíduo que vai ser tratado ali, que é a pessoa que tem autismo. Então, o que que eu vejo? Eu tenho que saber, pelo menos, que aquele indivíduo precisa desenvolver habilidades. E se eu coloco uma pessoa que ele praticamente não sabe, não fez o curso, não sabe nem o que significa, mas eu vou botar ele ali, eu vou estar prejudicando a vida daquele indivíduo que tem a dificuldade. Então, a gente percebe essa questão que é mais uma questão de consciência do que Bom uma questão de senso. lei, Na verdade, é uma questão de consciência, de bom senso e de ética. de ética. Tanto das clínicas, que hoje a gente sabe que o mercado de intervenção com o autismo está cada vez mais crescente, é cada vez mais crescente o número de diagnóstico e é cada vez mais exigente o número de profissionais. Então, o que, que a gente analisa? Primeiro, a clínica precisa ter bom senso para saber quem, não somente clínica, tem muitos supervisores, nós dois mesmo Sim, sim. temos casos que a gente trabalha de forma home care, a domicílio, e que a gente contrata pessoas para estar vindo prestar serviço para a gente como atendente terapêutico. Então, tanto clínica quanto um supervisor, alguém que tem mais experiência dentro da análise do comportamento, precisa ter bom senso, precisa ter ética para saber quem é que ele vai colocar para fazer o atendimento ali. Hoje a gente tem a realidade. Hoje tem muitas. A demanda de atendimento com autismo está gigantesca e a gente sofre por falta de mão de obra. Então, daí tem a questão. Tem pessoas que hoje, às vezes, fazem uma graduação na área de psicologia, por exemplo, que optam por trabalhar dentro da psicanálise. Só que às vezes elas não encontram mercado dentro da psicanálise, encontram mercado dentro do atendimento do autismo. E elas vêm, colocam o currículo dela para fazer entrevista e trabalhar com autismo, mas a gente precisa ali desmistificar toda uma ciência, toda uma teoria, toda uma prática que ela teve na área, por exemplo, da psicanálise, para análise do comportamento. Então, hoje, a gente tem esse tipo de demandas com relação a quem pode ser. A gente tem ATs que são psicólogos, temos ATs que são pedagogos, temos ATs que é Educação física. educador físico, temos AT que são enfermeiro. Então, temos uma gama de profissionais que estão vindo para ser para trabalhar junto dessa área. Porque o Sim. mercado está crescente, tem uma oportunidade, a pessoa vem. Se você pega hoje alguém que não tem experiência dentro da análise do comportamento, não sabe o que é aba, mais uma vez, bom senso e a ética. Se você vai formar uma equipe, no mínimo precisa ali treinar a sua equipe, fazer cursos, fazer treinamentos para que ele possa exercer um trabalho a contento e exigir que esse mesmo profissional que queira trabalhar dentro dessa área, que se viu dentro dessa área, procure se formar. Aí vem a questão do AT Nutella E e o até AT raiz. É Raiz. o que acabou de falar sobre em relação à questão de mão de obra. O porquê será que a gente tem tanta essa dificuldade de mão de obra? É para todos os públicos, Silas, que é essa Não. dificuldade de mão de Ainda obra? tem um outro problema, que a gente vai falar justamente a respeito desse tema nosso, Sim, a ter Nutella e a ter raiz. Além da gente ter o problema da mão de obra que está escassa e com qualidade, a gente tem a questão da escolha, que sim. geralmente o AT Nutella ou o AT Raiz, Claudeli, ele escolhe quem vai atender, o AT Raiz escolhe quem ele vai atender, Não, o raiz não. e o Nutella? O Nutella escolhe.
E o que, que diferencia, então, um AT Nutella de um AT raiz? Dá umas características aí para gente. O que que a gente percebe primeiramente? Que o AT Nutella, ele não sabe a ciência. E aí já tem um fator agravante. Isso é uma fala que parece ser algo absurdo, mas é real. A gente trouxe esse tema hoje que é justamente para discutir esses pontos. O que, que o AT Nutella não sabe a ciência? E como é que a gente sabe disso? A gente faz simplesmente perguntas na supervisão. Geralmente o AT Nutella é um ponto. Ele não sabe a função daquilo que ele está aplicando. Ele é um mero. Aplicador de programas. Ele aprendeu a aplicar, aprendeu mecanicamente fazer aquilo. Mas quando a gente pergunta por que, que você está fazendo esse tipo de movimento aqui, dizendo para a criança, faça isso, que é um protocolo que a gente faz de imitação motora. O que, que o AT Nutella costuma responder? Que é só para ele aprender a bater palma. E o raiz? O que, que o raiz interpreta desse tipo de atendimento? Aí o raiz, ele traz a questão de, por exemplo, para desenvolvimento. Gente, hoje, quando a gente fala sobre imitações motora, que é o neurônio responsável, o neurônio espelho, ele é responsável por toda essa questão de desenvolvimento. Quando eu aplico somente uma imitação motora, que para muitos, né, diz assim, isso é besteira, uma simples imitação de bater palma, aquela imitação, ele pode levar aquele indivíduo que tem dificuldade na escrita, que ele tem dificuldade em observar, que ele tem dificuldade em desenvolver aquela ação, a desenvolver toda essa área de escrita, de leitura, de desenvolvimento motor, de ver a característica que vai desenvolvendo ali. Então, uma pessoa que ele tem dificuldade em imitar e o assistente terapêutico ele não sabe para que serve, por exemplo, uma imitação motora que ele diz assim, é só para atenção ao terapeuta. É para redirecionamento quando ele tiver, por exemplo, para me dar funcionalidade para aquela mão. Gente, o raiz, ele vai mais a fundo. Ele vai dizer que serve para o desenvolvimento cognitivo daquele indivíduo, que serve para a escrita daquele indivíduo, que serve para ele atentar às situações que está ali. Através de um bater palma, ele consegue desenvolver depois qualquer outra função de imitação. As primeiras falas vêm de quê? Da imitação. Então a gente pensa assim que são. Eu já escutei muitas pessoas dizendo assim, gente, isso daí é besteira, é chato de aplicar. Para você que sabe, E para geralmente quem diz que é chato, porque não entende não a entende a função função. daquilo. Por que, que é chato? Quem tem esse discurso? Isso é chato, é cansativo. O Nutella, porque ele está sob controle de Imitação. Aquele programa, aquilo só ali. fazer isso aqui. Faça isso, faça isso. Ou ensina as correções. Ele não procura entender por que, que ele não está fazendo. E outra, o que, que eu estou fazendo de errado que não está surtindo efeito? Geralmente o AT Nutella, isso aqui é outra função do AT Nutella. Ele bota a culpa em quem? Se a criança não está evoluindo, quem é culpado? É a criança. O raiz. A culpa é minha. Ele se faz pergunta: o que é que eu estou fazendo que não está dando certo? Como é que está sendo a minha intermediação dessa aplicação que não está funcionando, não está tendo resultado? Então, essa é a outra diferença. O Nutella bota a culpa no paciente, bota a culpa no diagnóstico, bota a culpa nos pais, bota a culpa na chuva, bota a culpa no sol, bota a culpa em todo mundo, Menos nele. menos nele. O raiz não, ele assume a responsabilidade. E quando o raiz assume a responsabilidade, se ele não está entendendo, ele busca auxílio do supervisor. E se ele não tiver auxílio do supervisor, ele vai fazer o quê? Estudar. Estudar. Esse é o terceiro ponto entre a diferença do AT Nutella e o AT raiz. O AT raiz faz o quê, Claudeli? O raiz ele vai estudar. E o Nutella? O Nutella ele vai esperar cair a resposta do céu. Então, assim, o que que a gente observa? E o pior é que quando a gente vai fazer supervisões, né, que a gente já passou
por vários tipos de pessoas. Então, o que que acontece? Ele diz assim, fulano de tal não quer fazer diante de ti. Gente, é incrível quando acontece. Menino, tu quer fazer vergonha? Quer me Gente, envergonhar diante do supervisor. e se não tem generalização, não tem aprendizagem. Porque o que que a gente observa? Se um indivíduo ele consegue fazer com fulano, se ele aprendeu, ele vai fazer com o ciclano. Outra questão que gente, quando a gente entra nas supervisões é muito engraçado, porque a gente acaba que analisando o porquê que aquela criança não responde àquele terapeuta, analisando o terapeuta. Aí o terapeuta diz assim: menina, eu não faço, eu estou nervosa, porque vocês estão aqui. É nítido essas vezes essa fala. Então, o que que a Essa gente fala é de quem? Do AT Nutella ou do AT Raiz? Nutella? Então, o que que a gente observa? Quando a gente diz isso, eu aprendi muito com o nosso supervisor, né? Que ele dizia assim: se você não faz diante de mim, logo você não está fazendo diante sozinha com aquela Está fazendo a criança. mesma coisa. Se o erro está Está acontecendo condicionado. diante do supervisor, provavelmente está acontecendo fora do supervisor, porque Só com você está aquele. Isso condicionado. é condicionamento. É o que a gente sempre diz, que às vezes a maioria das pessoas que trabalham com a análise do comportamento, eles não utilizam a análise do comportamento para a sua vida. Vida. Eles às vezes querem utilizar somente diante da sessão. E o que, que a gente procura fazer? Trazer a análise do comportamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas interações, para dentro das supervisões que a gente vai fazer. E a gente tem essa preocupação, a gente tem uma preocupação tão grande em relação a essa questão de desenvolvimento do indivíduo, que o nossos protocolo ele é autodescritivo. E ainda tem e ainda tem pessoas que não faz o que, Silas? Não leio. Não lê. Aí a A gente gente entra na supervisão, né? A gente diz assim, fulano tal, faz aí faz o faz. mando. O mando está lá, um mando, digamos, G4. A gente coloca a descrição, pessoal. Está aqui o mando. O mando é um protocolo que ensina a criança, às vezes, a pedir. Então, dependendo do nível dela, ela tem um processo de evolução. Começa com o mando simples. O que você quer? Tablet. Isso aqui que eu acabei de fazer é um mando simples. Uma pergunta simples, faça o que você quer, tablet. Ao longo das intervenções que a gente vai fazer, essa indivídua aqui vai evoluindo. Então chega um momento, isso a gente bota lá no protocolo. Mando G1, o AT fará a pergunta, o que você quer? Interrogação. E a criança deverá responder, eu quero, aí a gente bota R+, que é de reforçador. A gente não sabe o que vai ser reforçador para ela naquele dia. Está lá escrito. Só que quando a gente vai participar da supervisão, a gente pede para o AT, aplica um mando aí para a gente. Ele chega lá, o que você quer? Aí a criança diz, tablet. Ele, muito bem, perfeito, entrega o tablet. Comete dois erros. Primeiro, que ele reforçou um programa, um protocolo, que é o protocolo de mando, que não existe reforço Social. social. O reforço do mando é o acesso à própria coisa ou aquilo que ele está, o objeto que ele está pedindo. Segundo erro, não leu o protocolo. Está lá escrito, pessoal. Por que a gente tem esse hábito de deixar a descrição do programa? Porque às vezes, se o AT faltar em um dia e um outro que não atende aquela criança, às vezes, precisar substituir porque só tem ele ali livre, ele vai poder aplicar o protocolo porque está lá escrito. Mas às vezes o Nutella nem ler, ele quer. E o Raiz? Não, o raiz, ele às vezes já até memoriza. Tinha um terapeuta que saiu que ele sabia, ele nem pegava mais a folha. Ainda faz Ele mais, já ele ainda sabia. corrige o supervisor que às vezes Isso. escreve errado. Então ele sabia mesmo assim. Uma vez eu cheguei, olhei ele que ele não tinha pego lá, que a criança mesmo era bem assim em relação a se ele não tivesse montado já tudinho, não tinha como ele pegar aquela criança, era mesmo ainda uma criança, hoje não, a gente já leva até para o shopping, mas era uma criança muito só de ambiente estruturado. Né? Então, a gente ainda não tinha feito essa generalização de ambiente mais naturalístico. E ele não podia sair. Eu cheguei e disse, cadê? Por que tu não pegou antes? Ele disse, minha supervisora, eu aplico aqui já já.
E eu fui me basear pelo meu celular, né, o protocolo, e ele sabia realmente de cor e salteado. Eu só disse para ele: anota em uma folha os dados, porque a gente precisa daqueles Dessas dados para informações. aquelas informações, até mesmo porque a gente precisa dessa devolutiva. Quando a gente não é que a gente é muito exigente, quando a gente coloca o AT, que todos que trabalham conosco sabem que a gente faz isso, a gente coloca para ele mesmo dar aquele feedback para os pais, é por duas possibilidades. A primeira, primordial, é algo que ele vai aprender para a vida dele. Ele vai estar desenvolvendo muito melhor na prática. Ele vai aprender, ele vai ver o quanto que é bom falar daquela evolução daquela criança, que você lutou, que você está ali, que você foi mijado, que você apanhou, que você foi mordido. Segundo, ensinar os pais como você fez toda essa intervenção com aquele indivíduo, porque isso é importante. Não, os pais, eles não querem só saber assim, ó, fulano de tal hoje ele fez cocô, ele fez xixi, ele me mordeu, ele me bateu, ele gritou, hoje eu não Ou, consegui fazer nada com ele, só chorou o exatamente. tempo inteiro. São É duas coisas falas, que às vezes eles falam. Hoje eu não consegui fazer nada, nada. 2 horas, não conseguiu fazer nada. E segundo, só falar das coisas boas. Quais as coisas boas? Hoje ele não me mordeu. Hoje ele não me bateu. Ou o pior, hoje ele foi muito bom. O que é muito bom? O que é muito bem? Hoje ele foi muito bem. O que é muito bom? O que é muito bem? Geralmente, quando a pessoa tem esse discurso, é porque ela não domina aquilo que ela está fazendo. Então, ela vai com aquelas perguntas, com aquelas explicações mais genéricas possíveis. Fulano de tal foi muito bom. Fulano de tal não foi bom hoje. Fulano de tal não fez cocô. Fulano de tal não mordeu. Fulano de tal me bateu. São respostas que nitidamente você identifica que aquele profissional ele não sabe daquilo que ele está fazendo. E o pior, os pais estão percebendo isso. E é chato, digo como mãe, é chato você ficar buzinando aquilo que você já conhece do seu filho. Para quê? Eu sei que meu filho é assim. Então, para que que eu quero saber? Cara, eu estou trazendo ele para uma intervenção, é para eu saber como eu também Agir, posso agir com ele, casa, nos ambientes. Eu não quero que meu filho seja legalzinho na clínica. Eu não quero que meu filho seja legalzinho com o terapeuta. Eu quero que meu filho seja desenvolvido as habilidades que ele não tem, a dificuldade dele. e É aprender como isso. fazer isso, que é o que a gente fala de enquadrar tudo dentro da tríplice contingência. O que aconteceu antes? Por que fulano agiu assim? Qual foi as consequências que teve? É Ainda, simples. ainda tem essa questão, porque o AT Nutella, ele não vai saber responder essas questões e vai ter medo dos pais, não é, Silas? Exatamente. Já teve terapeuta que teve crise de ansiedade, né, por Na causa hora de dar uma justamente devolutiva disso, para os só de pais. imaginar que ia dar essa devolutiva. Então, assim, o Nutella, ele vai mesmo, não sabe, ele vai ter medo, Ele ele vai se vai engajar em comportamento de de fuga, esquiva, de esquiva. ele vai disfarçar, achando que, ai, me livrei, aí os pais estão cientes que ele não sabe falar. Aí tem o raiz, Silas, ele fala aquilo que os pais querem ouvir ou ele fala aquilo que realmente precisa ser trabalhado em uma criança, um indivíduo? Aquilo que realmente precisa ser trabalhado. Porque a gente não está ali, pessoal, para estar inventando coisas. O Nutella inventa. O raiz ele chega com aquilo que foi apresentado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez uma mãe me falou algumas, me deu algumas ordens, na verdade, imperativa, o que eu deveria fazer. Silas, meu filho está indo para a sessão, isso era de noite, depois do expediente lá da clínica. Meu filho está indo para a clínica e ele está chorando todos os dias. Ouço ele chorar muitas vezes ali, já fui lá saber o que era e eu não estou levando meu filho para a sessão para chorar. Naquele primeiro momento eu peguei o impacto, né? E eu quero, e ela disse mais, eu quero que mude isso. Então, geralmente tem pais e pais com postura diferente. Aí eu fui pensar, o que está pegando? E ela me deu logo uma bronca, me deu logo uma. Isso ela mandou um áudio, viu, pessoal? Me mandou logo uma diretriz, alguma coisa.
Aí eu fiz uma pergunta: por que que você quer que faça esse tipo de intervenção? Por que que você quer que a gente evite que seu filho chore? Aí ela foi explicar lá no áudio. Ó, meu filho, eu estou tendo bastante dificuldade para dar a alimentação dele, eu estou tendo bastante dificuldades na hora que ele vai comer. Geralmente, quando ele vai comer alguma coisa que ele não quer, ele joga. Aí eu tenho que fazer uma outra coisa, eu faço aquilo, vou com todo carinho, que é para evitar esse choro tudinho e tal. Ouvir aquilo que eu queria ouvir. O que, que a mãe estava fazendo? Ela estava se engajando no comportamento de esquiva para evitar que o filho chorasse, fazendo tudo aquilo que ele queria. Quando ele não queria fazer uma coisa, se engajava em um comportamento opositor ou disruptivo, se jogava no chão, derribava as coisas. O que, que ela ia por trás? Ajuntava tudinho. O que, que na sessão a gente estava fazendo? Tudo o contrário. Se ele bagunça, ele organiza. Se ele não quer uma coisa que ele estava querendo fazer naquele momento, ou pede ou age de forma inadequada, a gente vai redirecionar ou dar extinção a esse tipo de comportamento. Quando a gente faz isso, o que, que acontece? A probabilidade de comportamentos inadequados e disruptivos aumenta. E o que, que aumentava nele? O choro. O choro aumentava porque ele não estava tendo as mesmas consequências que estava tendo em casa. E eu expliquei isso para a mãe. Mãe, em casa, a senhora está reforçando os comportamentos inadequados. Quando ele faz uma birra por não querer uma coisa, você vai lá e providencia outra. Eu sei que existe a parte afetiva da mãe, que a gente querer que nossos filhos venham se alimentar, mas da forma como você está fazendo, você está ensinando uma coisa para ele. O que você está ensinando? Que quando ele não quer alguma coisa, ele pode empurrar, pode jogar no chão, pode bagunçar, que você vai lá e providencia outra. Terapia aba não trabalha dessa forma. Esse tipo de comportamento é uma demanda para a gente. Se for para eu fazer isso, eu não estou fazendo terapia. E outra coisa, eu não vou mudar nada daquilo que a gente está fazendo, porque a gente está trabalhando uma demanda comportamental, uma barreira comportamental que está sendo apresentado. E hoje a gente percebe, né, sabe que está acontecendo em muitas clínicas, em muitos ambientes, e escola também. Esse é uma. Depois a gente vai falar sobre essa questão, né, de escola também, que é uma intervenção diferente, porque envolve outros indivíduos. Então, enfim, o que, que a gente tem observado bastante? Tem mesmo chegado até a gente falado. Eu tenho levado meu filho e percebo, às vezes, até terapeutas de outra clínica vêm e pedem orientação para a gente em relação a isso, porque lá nessa clínica que eles estão exercendo a função de assistente terapêutico, o AT, eles têm, os supervisores têm entrado nas salas e têm falado assim: o que que fulano quer? Tá chorando, tá chorando? O que que fulano quer? É o celular. Dá, porque a mãe fulano de tal vai já já vir e falar. Isso tá certo? A gente está modificando o comportamento Isso é daquele aba. indivíduo. Será que isso é aba? O que, que às vezes a pessoa faz assim? Porque ele não sabe explicar o porquê. Quando eu cheguei e comentei isso para a mãe, eu disse: mãe, a gente vai continuar fazendo esse tipo de intervenção que a gente está fazendo. Quem vai precisar mudar vai ser você em casa, de não reforçar esses comportamentos inadequados. Isso é que o raiz faz. O raiz ouve o problema, ele está fazendo aqui análise funcional. Onde que está o problema? Onde que está o erro? O erro está em mim? O erro está em casa? O erro está aqui na intervenção? Quando ele chega nessa conclusão, que essa é a função, trazer soluções para os problemas ali, montar alguma estratégia de intervenção eficiente e eficaz, ele chega no ponto. E se o problema estiver junto à família, ele vai falar. Gente, não é dizer assim: ó, o culpado desse comportamento é tu, viu, mãe? É Não, tu, viu, não é pai? preciso ser aversivo. E a galera diz: não, porque eu sou positivo. Isso não é ser positivo, isso é acusar. Você precisa demonstrar tecnicamente aonde é que está o problema. E quando eu mostrei para essa mãe aonde que está o problema, ela disse: Silas, eu não tinha pensado por esse viés. Eu estava achando que eu estava evitando o problema. E, de fato, é mais fácil eu ceder para que minha criança venha se organizar do que, às vezes, eu tentar redirecionar ela para fazer aquilo que é adequado. E é uma desorganização geral, desorganiza aqui o lado das mães e desorganiza o AT Nutella. Esse AT Nutella está desorganizado, como é que a gente percebe? Quando ele chega para os pais e diz assim: tu deu remédio de fulano? Hoje ele Já vai estava pagando cheio de outra, estereotipia, precisa já vai tomar pegar outro, remédio.
Outra desculpa. Remédio para estereotipia. Ó, ele precisa tomar remédio para autoestimulação. Gente, quando eu falo isso, eu estou me esquivando, porque eu não sei fazer intervenção para aquele comportamento problema, eu não sei como intervir, eu estou mais desesperada do que os pais ali, que realmente o custo para eles é maior. Então, eu me desespero e digo para os pais: ó, vai lá, leva no psiquiatra, aumenta lá a dosagem, aumenta lá a questão da medicação. Estou dizendo para não tomar medicação? Não. Só que só existe comportamento que eu preciso somente redirecionar e encontrar o fator ali que está ocorrendo aquele comportamento. Uma outra situação que a gente observa bastante a diferença do atendente terapêutico Nutella e o raiz é que o Nutella sempre tem uma fala. Ele diz o que daquele comportamento, Silas, quando a gente entra. Geralmente ele diz que do nada ou do Neida ele agiu dessa forma. E o que a Agora, gente costuma dizer para eles? que nenhum comportamento acontece do nada. Exatamente. Sempre tem um antecedente. O raiz não. O raiz, quando ele traz aquele comportamento, ele já traz todo o antecedente, a resposta e a consequência daquele comportamento. O que são isso? Aquilo que tem mantido aquele comportamento. E ele ainda diz mais, ele não afirma. Às vezes, sendo aquilo, ele diz uma possível causa, é isso e aquilo daquele comportamento. E o que a gente traz? São comportamentos que geralmente acontecem também em casa. Quando o AT raiz ele faz essa observação, quando ele leva para os pais, ele não leva o problema do comportamento ou a causa, ele leva a solução. Mãezinha, eu fiz isso e aconteceu que diminuiu aquele comportamento. Então, quando eu faço esse tipo de intervenção, tem diminuído, tem cessado esse comportamento. O que, que os pais vão fazer, Silas? Vão elogiar e vão entender a dinâmica daquela função do E vai comportamento. dizer assim: olha, o É fulano de tal exatamente isso. faz É assim, desse mesmo assim, jeito. e eu pego e faço de maneira totalmente diferente. Então, o que que acontece? A probabilidade daquele comportamento, Silas, é de aumentar ou diminuir? Diminuir. E quando eu me coloco no lugar do outro, o que que eu estou fazendo? Quando eu percebo que aquele indivíduo precisa realmente de intervenção e eu me coloco à disposição para que eu venha ajudar novas habilidades e aquele indivíduo ter uma qualidade de vida e juntamente com a família, eu estou fazendo o que dentro da análise do comportamento? Não tendo empatia, que é uma das situações preponderantes da intervenção. Quando você tem empatia, você procura avaliar a função do comportamento que está sendo estabelecido ali. E você traz informações claras para os pais. Então, geralmente, o AT raiz, ele vai procurar enquadrar a função do comportamento. Vou pegar um exemplo. O AT chega lá para os pais, vai dar a devolutiva para os pais, e diz, ó, hoje a fulano de tal se jogou no chão. Ele se jogou do chão do nada? Não, o AT raiz ele vai explicar o porquê que ele se jogou no chão. Fulano de tal que a gente estava fazendo um protocolo, fulano de tal queria ter acesso ao reforçador dele, eu disse que ia dar mediante ele fizer aquela atividade que a gente estava propondo, ele não quis. Então ele começou primeiro chorar, depois ele começou a bater a mão na mesa, depois ele se jogou no chão. Porque são três comportamentos inadequados ali que eu utilizei um procedimento de intervenção chamado extinção. Eu ignorei, mas fiquei atento para preservar a integridade física dele. Como ele viu lá, ficou lá no chão, e o que eu fiz? Eu fui logo lá juntar? Não, eu observei se ele se machucou, aí ele está só deitado, está só chorando, está querendo minha atenção, não vou dar atenção para ele nesse momento. O que eu posso fazer? Criar uma operação motivadora. Então, se ele queria, por exemplo, o celular para ver um videozinho, eu posso pegar aqui o celular dele, botar o vídeo para tocar e ficar aqui. Eu vou esperar se isso, e espero se isso chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele, ele ficou curioso, quis se levantar, o que eu faço? Ó? Você quer o iPad, fulaninho? Se ele demonstrar fisicamente interesse sobre isso e querer pegar, o que eu faço? Senta. Sentou, como consequência, eu dou para ele. O que ele aprendeu, se eu me engajar de uma forma inadequada, eu não obtenho aquilo que eu quero. Mas se eu fizer aquilo que o tio quer,
pedindo de uma forma adequada, me comportando de uma forma adequada, eu tenho a mesma consequência. Não ficou funcional para os pais esse tipo de explicação? O AT explicou o antecedente, por que ele se jogou no chão? Explicou o comportamento que ele fez hoje, se jogar no chão. Explicou a intervenção que ele fez, que deu certo, que trouxe uma aprendizagem para aquele cliente de uma forma adequada. Então, essa é uma das grandes diferenças entre AT Nutella e o AT raiz. Nice. Ele nunca entende o raiz, nunca entende que o comportamento acontece do nada. Sempre tem alguma coisa que motivou a pessoa a agir da forma como agiu. Beleza, pessoal? Então, por hoje, chegamos ao término do nosso mais um episódio do nosso Abacast Descomplicada. O nosso objetivo era trazer essas informações, essas diferenças entre o AT Nutella e o AT raiz, trazer essas características e um objetivo maior ainda, motivar quem estiver nos assistindo, quem estiver vendo esse episódio, procurar se tornar um profissional onde venha fazer um serviço eficiente, eficaz, com empatia, com técnica, baseado na ciência, considerando cada indivíduo que está atendendo ali como se fosse seu próprio filho. E quando a gente tem essa experiência de entender que aquela pessoa que está ali diante de mim, que os pais confiam estar ali comigo durante 1h30, 2 horas, é porque ele acredita que eu posso, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento dessa pessoa. E o principal é aquele indivíduo que ele precisa de você. Ele precisa de uma boa intervenção. Ele precisa da tua ajuda. Ele tem dificuldade. Ele não tem, por exemplo, uma questão de ser assim porque ele quis. Então, ele tem uma dificuldade. Então, quando eu percebo, eu me coloco, eu vejo, eu começo a raciocinar que poderia ser eu, como eu gostaria que me tratasse. Ou poderia ser os nossos filhos, Como ou eu poderia ser um gostaria. parente. Como é que você gostaria de ser tratado? Então, são coisas que a gente se pergunta, né? Quando a gente vê algumas negligências, a gente vê alguns descasos com o outro, então a gente fica triste, isso nos entristece. Então, assim, a você, assistente terapêutico, supervisor, Fono, coordenador, TO, qualquer coordenador, profissional, todos envolvidos dentro da terapia de uma pessoa com autismo ou de qualquer pessoa com transtorno, com alguma deficiência. trate como se fosse alguém da sua família, como se fosse realmente o seu filho, que eu acredito que é uma coisa mais afetiva, mais próxima para a gente sentir, e trate como realmente uma pessoa que precisa. É como a gente sempre fala, e às vezes alguns dizem que está jogando praga. Não, existe a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Talvez você está ali dentro de uma sala, às escondidas, fingindo que está fazendo alguma intervenção, mas tem sempre alguém de olho em você. E às vezes você vai colher isso. É uma coisa que a gente acredita muito e nos nossos treinamentos a gente fala, você pode estar fingindo ali, mas você está plantando. E talvez você vai colher algo até pior ou mais grave do que aquilo que você está fazendo ali. Então tenha empatia, se coloque no lugar daquele pai, daquela mãe que às vezes pega 4 transportes, vem de longe, arriscado ser assaltado, é assaltado, mas está se esforçando, está suando, está fazendo das tripas ao coração para manter uma terapia que às vezes é caro, depositando toda a confiança numa clínica, em um supervisor, em um atendente terapêutico, para o filho dela evoluir, porque ela demonstra esse amor, esse carinho. Então, respeite essa pessoa, que poderia ser você. Então, se a gente conseguir hoje, nesse nosso episódio, fazer com que você mude a sua forma de pensar e mude a sua forma de intervir, eu garanto que você, seu cliente, a família desse cliente terá sucesso e serão grandemente abençoados na vida de vocês em todas as áreas da vida. Beleza? Não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, deixar ligado aí a joinha para que você venha saber os novos episódios que a gente vai estar postando.
Se querem outros temas, escreva aí, dê sua opinião, peçam o tema que vocês acharem interessante, a gente vai estar discorrendo aqui. Beleza? Verdade. Tchau, Então, tchau. tchau, tchau, até mais.